Olá, meus amados, estamos de volta mais uma vez para mais uma aula do nosso estudo do livro de Mateus, no capítulo 24. Hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 36 ao versículo 44, em que o texto diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quero dar uma pausa aqui e pedir para você anotar ou grifar na sua Bíblia esse verbo levou, porque mais à frente nós iremos falar a respeito desse verbo, tá? Grife na sua Bíblia. Continuando o texto: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus estava advertindo, ou continua advertindo seus discípulos, mas agora falando exatamente do dia em que ele virá. Volto a repetir, não do arrebatamento, mas para Israel, aquele dia em que ele estará voltando para restaurar Israel. Na sua condição humana, ele diz aos discípulos que não sabia o dia e nem a hora em que ele virá. Mas como forma de adverti-los, ele então relata a forma em que ele virá. Porque ele já tinha dito antes aos seus discípulos o que acontecerá antes da sua vinda. O que vai acontecer precedendo a vinda do Filho do Homem. Então ele relata um dos eventos mais conhecidos das Escrituras Sagradas e também da história, para descrever a condição do mundo de então, a forma em que o mundo estará vivendo naquela época, antes da vinda do Filho do Homem. E então ele dá este exemplo para que fique marcado para o seu povo, o povo judeu. Ele fala sobre o dilúvio para exemplificar, pois exatamente como aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio, acontecerá na vinda dele. Naqueles dias em que Noé estava preparando a arca, o povo estava vivendo alheio a tudo aquilo. Noé pregava, falava e trabalhava, mas o povo estava alheio àquela situação. Então Jesus diz que da mesma forma será a vinda do Filho do Homem. O povo estará vivendo de forma despreocupada, não pensando no que irá acontecer. Então nós observamos aqui que depois que Noé preparou a arca, estava tudo pronto, Noé entrou para dentro da arca, levando consigo a sua família e um casal de cada bicho que existia. Mas o povo estava tão despreocupado que não perceberam que Noé estava passando para entrar na arca com um tanto de bicho. Imagine, um casal de cada animal, de cada raça, entraram com ele para a arca.
mas o povo estava desatento, o povo estava despreocupado e não perceberam. Então veio o dilúvio e matou a todos. Esse relato está descrito no livro de Gênesis, capítulo 7, os versículos 9 e 10. Observamos o que o texto diz. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, Noé já tinha entrado na arca com os animais. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé entrou e aguardou por 7 dias para que a chuva viesse. É por isso que Jesus disse então, no texto em que nós lemos: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Observe que Jesus está dizendo, assim como no texto de Gênesis, Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Percebemos aqui que nos dias que antecederão a vinda do Filho do Homem, o mundo estará totalmente despreocupado. Não estarão atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Eu creio que o que aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio, aquele povo não percebendo ou não perceberam Noé entrando na arca, eu creio que foi o próprio Deus que tirou a visão daquele povo. Não deixou que eles percebessem, porque Noé pregou 120 anos. Noé, enquanto trabalhava na arca, estava falando, avisando o povo, mas aquele povo não deu crédito. Então, quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta por fora, porque dali poucos dias viria a água como juízo sobre o povo. É por isso que Deus, com certeza, não deixou que eles entendessem, não deixou que eles percebessem que Noé estava entrando na arca, para que, quando o dilúvio viesse como juízo sobre o povo. Da mesma forma acontecerá na vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, que o próprio Deus enviará a operação do erro para que eles deem crédito à mentira. Deus cegará o povo naquele tempo. Deus cegará todos aqueles que ouviram o evangelho da graça, aqueles que ficaram no arrebatamento da igreja. Eles não darão crédito no evangelho do reino que será pregado naquele dia ou naqueles tempos. Deus os cegará, fará que deem crédito ao anticristo. Tudo que o anticristo fizer ou falar, todos aqueles crerão. Só aqueles que derem ou deram crédito no evangelho do reino é que estarão aguardando a vinda do Messias. Só aqueles que acreditaram no evangelho do reino é que estarão atentos à vinda do Filho do Homem. Porque eles ou esses foram advertidos. Jesus os advertiu no versículo 44, quando ele disse assim: por isso estai vós apercebidos também. Jesus estava dando aqui um alerta para os seus discípulos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então aqueles que estarão apercebidos são estes que deram crédito no Evangelho.
são os escolhidos, aqueles em que Jesus disse no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Estes estarão apercebidos, esses estarão ligados que Jesus irá voltar para reinar, para restaurar Israel e implantar o reino milenar. E então Jesus continua suas instruções sobre aqueles dias, dizendo que muitos morrerão, muitos serão tirados da terra naquele tempo, e outros também serão deixados. Outros serão deixados. Como está descrito nos versículos 40 e 41, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Jesus não estava dizendo aqui sobre o arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender aqui o verbo levar. Foi aquilo que eu pedi para vocês anotarem lá atrás. O verbo levou. Este verbo tem a conotação de morte. E veio o dilúvio e matou a todos. Precisamos atentarmos para o verbo levar. Este verbo denota ou conota morte. Jesus estava dizendo, e veio o dilúvio e matou a todos. Quando nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 27 a 29, nós conseguimos entender melhor. O texto diz assim: portanto, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos e destruiu a todos. Então Jesus está falando aqui que no dia da sua vinda, no dia da vinda do Filho do Homem, aquele dia que está citado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O mesmo dia está citado no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Neste dia, muitos serão mortos, muitos serão tirados da face da terra, restando apenas uma parte. Como está escrito no livro de Zacarias, no capítulo 13, e o versículo 8. Olha o que o texto diz. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte dela ou nela restará. Então Jesus estava falando aqui que muitos serão mortos. Jesus não estava falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. No livro de Lucas, ele traz de forma implícita para nós o livramento da igreja antes da grande tribulação. Quando ele escreveu no capítulo 21, versículo 36, dizendo assim: vigiai, pois, em todo o tempo. Presta atenção que Jesus está mandando vigiar em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença de Deus. Observem bem que Jesus está dizendo: vigiai e orai em todo o tempo para que possais escapar
Jesus estava dizendo para os seus discípulos para estarem atentos, apercebidos, porque eles poderiam escapar de todas as coisas que têm de suceder. Isso tudo terá que acontecer. E então estar em pé diante do Filho de Deus, ou na presença de Deus. Analisando Apocalipse 7, versículo 9 e alguns outros textos, entendemos que quem estará em pé diante do trono de Deus é a igreja. Então, quem vai escapar da grande tribulação é a igreja. É a igreja. E no livro de Apocalipse, versículos 9 do capítulo 7, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Essa multidão aqui é a igreja. É a igreja que subirá antes da grande tribulação e estará diante do trono de Deus. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 3, o apóstolo João diz que aqueles que vencer serão vestidos de vestes brancas. Portanto, estejamos preparados para o arrebatamento. A igreja precisa estar preparada para o arrebatamento, porque nós subiremos antes. Nós subiremos antes. Então, para ficar bem claro, bem explicado para nós, Jesus não estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, no final da grande tribulação. E encerrando a nossa aula e também encerrando o nosso estudo, nos versículos seguintes, de 45 a 51, Jesus continua alertando o povo. Ele fala a respeito de um servo fiel, um servo prudente, em que o seu senhor saiu e deixou todos os seus bens em suas mãos para que ele cuidasse, E então Jesus diz que bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar fazendo assim, aquele servo estar trabalhando, cuidando dos seus bens. Que quando ele voltasse, encontraria tudo arrumado, tudo no seu lugar, pois aquele servo providenciou todo o sustento e toda a segurança daqueles bens. Mas que também, ele voltando a encontrar aquele servo mau, que disse que o Senhor tardaria a voltar, que trataria mal os seus conservos, não cuidaria de tudo aquilo que o Senhor deixou na sua mão, este servo será lançado, separado e destinado à sua parte com os hipócritas, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, meus amados, vamos nos preparar ou continuar preparados, observando tudo o que a Escritura Sagrada nos diz, ponto por ponto, vírgula por vírgula, estudando com profundidade, não simplesmente lendo, mas estudando, para que nós estejamos atentos. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja e precisamos estar atento a tudo o que está acontecendo, pois tudo o que está acontecendo nos diz que Cristo voltará em breve
como eu já disse, tem o dia, tem a hora, o tempo certo em que Deus restaurará Israel para viverem diante dele, para viverem espiritualmente diante dele, para toda a eternidade. E para isto acontecer, a igreja será tirada antes. Por isso que precisamos estar preparados, precisamos estar aguardando a vinda do Senhor no arrebatamento da igreja. Amados, que Deus abençoe, que Deus faça multiplicar ou frutificar estas palavras em cada coração e que nós venhamos estar caminhando alegre, aguardando Cristo descer até as nuvens, e então subiremos ao seu encontro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.